Coaching da Criatividade, episódio 82. Qual o seu mapa mental? Você já ouviu falar sobre mapa mental? Até alguns anos atrás, eu praticamente não tinha ouvido falar sobre mapa mental. Não entendia muito bem o que funcionava isso, como funcionava isso. Até que eu pude fazer um curso de extensão, e esse curso de extensão ele foi pelo sistema CCR-CEDERJ, que aliás possibilita que muitas pessoas concluam seus estudos, seja na universidade, seja em alguns momentos de pós-graduação ou extensão, como esse curso que eu fiz. E aí nesse curso a gente trabalhou inúmeras possibilidades de mapa mental. Existem também algumas bibliografias, né, alguns livros que falam sobre como a gente montar ou implementar um mapa mental. Hoje em dia existem alguns aplicativos que permitem com que a gente construa o mapa mental, né? E é fácil encontrar, basta procurar o nome mapa mental ou leva para inglês, e você vai encontrar alguns aplicativos interessantes que permitem você pensar o seu mapa mental. Eu, quando desenho o meu mapa mental, eu uso uma ferramenta um pouco mais simples, o papel e o lápis, né? E eu faço isso da seguinte maneira. Normalmente, eu pego um círculo, né? Coloco um círculo ou um quadrado no meio da minha folha. Aprendi que para mim funciona muito legal eu construir o meu mapa mental usando aquelas folhas de A3, né? A3 é aquele formato de folha maior. E aí eu coloco lá no centro, naquela caixinha que eu coloquei, pode ser um círculo, pode ser um desenho de uma nuvem, pode ser um pote, pode ser um quadrado, pode ser um retângulo, o que eu quiser, mas eu coloquei lá no centro da minha folha algo que me interessa bastante. Algo que eu, de alguma maneira, desejo alcançar, ou desejo fazer, desejo realizar e não sei muito bem como. Eu coloco isso lá no meio da minha folha, na maioria das vezes. Existem situações em que eu mudo a posição do meu centro de interesse dentro do meu mapa mental. E isso é legal, né? E aí essa pergunta maluca que eu fiz aqui no Coaching da Criatividade, qual o seu mapa mental? Qual o seu mapa mental de quê? Mas é para a gente conversar. Qual é o seu mapa mental sobre algo que você deseja realizar? Isso é bacana. Mas qual é o seu mapa mental de como você age no dia a dia? A gente pode começar por aí. Eu não sei se isso é útil. Ou qual o seu mapa mental de como você pensa ou como você reage em relação a alguma coisa. Existem outras ferramentas que permitem com que a gente entenda como funciona o nosso comportamento, qual é o nosso papel de líder. Existem ferramentas que ajudam, né, que nós utilizamos no processo de coaching, por exemplo, algumas que foram adaptadas ou criadas por nós aqui da metodologia Coach Dragons, mas é possível eu usar ferramentas para, por exemplo, conhecer o meu comportamento. E aí, conhecendo o meu comportamento, eu posso desenhar um mapa mental do que puxa o que, do que leva o que formato o que, dentro da minha estrutura mental, e eu posso desenhar isso numa folha de papel. Interessante que eu estou falando aqui com vocês de algo que é muito usado no Design Thinking, né? O mapa mental é uma ferramenta de Design Thinking, e a gente está falando aqui num podcast totalmente em áudio, e é possível. Eu contei para vocês aqui como que eu desenho um mapa mental meu e como que eu faço. E eu acho que talvez você tenha entendido. Mas a melhor maneira da gente fazer isso é experimentando. Antes da gente experimentar, uma outra ferramenta que eu uso bastante, principalmente quando eu vou ajudar pessoas a construir o seu primeiro mapa mental, eu evito esses aplicativos, né? A maioria deles tem recursos bacanas, mas começam a ter recursos bacanas a partir do momento que a gente paga. Não que eu seja contra, eu tenho vários aplicativos pagos, né? E dependendo da minha necessidade, da utilidade do aplicativo, eu não vejo nenhum problema nisso.
Para mim, esses foram alguns dos meus melhores investimentos. Alguns me ajudam muito a fazer coisas fantásticas, mas existem possibilidades da gente usar aplicativos que estão aí, que a gente pouco se apropria deles. Um deles é o Google Desenho, né? Não sei se vocês sabem, o Google tem uma ferramenta de desenho que pode ser usado de forma compartilhada. Então, por exemplo, eu crio um desenho base de uma estrutura de mapa mental e coloco lá junto com você, eu te ajudo a desenhar o seu mapa mental. Nos processos de coaching aqui, né, da EMEC, Educação Empreendedora, nos processos de treinamento também, de mentoria e consultoria, a gente utiliza muito disso, né? A gente utiliza o Google Desenhos, essa ferramenta incrível, que tem vários recursos bacanas e que permite o acesso compartilhado. Aí eu criei algumas matrizes, né, que ajudam a pessoa a entender como é que faz para copiar e colar, movimentar uma caixa de um lugar para o outro, escrever dentro da caixa. Isso vai ajudando bastante e aí você vai conseguindo usar essa ferramenta. E mais então, como que poderíamos pensar aqui no mapa mental? Vamos imaginar, por exemplo, uma coisa que talvez seja comum para todo mundo. Eu preciso de grana, ok? E eu preciso de grana para alguma coisa. Eu preciso de dinheiro para realizar alguma coisa. Vamos imaginar aqui algo que a gente possa pensar aqui. Eu preciso de dinheiro, por exemplo, para fazer a divulgação de um produto ou de um serviço meu qualquer. Beleza? Isso é uma coisa comum para muita gente. Isso dá um mapa mental? Dá um mapa mental. Você vai pegar essa situação, você sabe qual é o seu produto ou serviço que você quer divulgar, você vai colocar no centro da sua folha ou no centro lá do seu desenho no Google, e aí você vai começar a puxar fiozinhos, né? Você vai puxar linhas, você vai traçar linhas para uma primeira ideia que você tenha de como conseguir grana para divulgar o seu produto ou serviço. E, por exemplo, eu pensei aqui em a gente usar uma estrutura de apoio para divulgar, por exemplo, o nosso podcast. Então, isso é uma das ideias que surgiu. Como que eu poderia ter apoio de outras pessoas sem forçar elas a pagar por algo e sem deixar a característica, a possibilidade do coaching da criatividade continuar sendo feito de forma gratuita? Beleza, nessa caixinha eu botei lá apoiar, aí depois eu pensei, nossa, existe a possibilidade de repente eu divulgar uma conta para as pessoas doarem o que quiserem. Aí eu puxei assim, não, existe uma outra caixinha que existe um sistema, né, desenvolvido por algumas pessoas que se chama Apoia-se. Aqui se paga algo por isso, mas tem uma série de coisas já prontas de recursos de divulgação para as pessoas encontrarem, né? E aí eu poderia usar isso, por exemplo, como plataforma, e assim vai. E eu poderia ter várias ideias, né? E dentro do Apoia-se, o que eu preciso fazer? Bom, eu preciso gravar alguns vídeos, preciso gravar alguns áudios e compartilhar para que as pessoas... Preciso convidar pessoas. Bom, como que eu convido pessoas? E aí eu vou puxando novas caixinhas dependentes daquela. E aí me vem uma outra ideia. Então eu vou lá daquele quadradinho ou círculo central, vou puxar uma outra linha para uma outra caixinha, uma outra nuvem que me veio na ideia aqui, que é conseguir financiamento de empresas para divulgação do coaching da criatividade. Não sei. Eu estou aqui inventando, criando uma situação junto com vocês. Eu não sei se isso faz o menor sentido para vocês, mas pensem sobre suas possibilidades e a grande força, a grande ajuda que dá a criação dos nossos mapas mentais. Pensem sobre isso. Busquem a maneira de construção do mapa mental de vocês. Eu não sei se isso foi útil para vocês, eu não sei se faz sentido essa construção mental que eu desenvolvi aqui, mas ela faz sentido para mim. E aí, experimenta estudar mais sobre o assunto mapa mental e responder essa questão: qual o seu mapa mental sobre alguma coisa? Ou qual o seu mapa mental geral? Responde você. Eu sou Márcio Serbella, sou coach para empresários, coaching fora do normal. E aí, vamos apoiar o coaching da criatividade? Conto com sua ajuda. Curte aí, comenta. Seu comentário é muito importante pra gente.
Abraços e sorrisos!